Na mesa do comissário de polícia de Poitiers está um envelope, sem endereço de remetente, sem assinatura. Dentro há uma folha de papel. Nela há uma frase: na casa da Madame Monnier, na rua de La Visitation, mantém uma mulher retida. O comissário não se apressa com as ações. Este sobrenome lhe é familiar. Na cidade todos a conhecem. Os Monnier pertencem às famílias antigas. A sua reputação foi construída ao longo de décadas. Émile Monnier, em vida, ocupou o cargo de decano da Faculdade de Letras da universidade local. Depois que ele se foi, a casa é gerida por Louise Monnier, uma mulher de costumes rígidos e paroquiana constante da Igreja Católica. O filho deles, Marcel, fez carreira como advogado e há muito ultrapassou o nível provincial. Esta família doa para a igreja. Na casa deles recebem o clero. Em Poitiers, o sobrenome Monnier há muito é associado à ordem e à confiabilidade. O conteúdo da carta não se encaixa nessa imagem. O comissário entende claramente as possíveis consequências. Qualquer ação infundada em relação a tal família resultará em escândalo. Mas ele não tem o direito de ignorar o sinal. Ele escolhe a opção mais cautelosa. Nenhuma publicidade. Uma verificação comum. Certificar-se de que o alarme é infundado. Em 23 de maio de 1901, perto do anoitecer, 2 policiais aproximam-se da mansão na rua de La Visitation. Uma casa de 3 andares com as persianas fechadas. Fachada impecável. O silêncio característico de um bairro antigo. A porta é aberta por uma mulher idosa de preto, Louise Monnier. Ela parece composta e calma. No seu comportamento não há agitação ou confusão. Os policiais informam sobre a necessidade de inspecionar a casa. Louise Monnier deixa-os entrar sem objeções. Eles percorrem a casa passo a passo. Primeiro a sala de estar, depois a sala de jantar e a cozinha. Depois disso sobem ao segundo andar, onde estão localizados os quartos de dormir. Tudo está limpo. As coisas estão arrumadas cuidadosamente. O ambiente não destoa em nada da rotina habitual de uma casa abastada. Quando os policiais sobem mais alto, um deles presta atenção a uma porta fechada no terceiro andar. Ela está trancada. Dela emana um cheiro pesado e estagnado, que é impossível confundir com o doméstico. O policial aponta para a porta e exige que a abram. A expressão do rosto da dona muda. Isso acontece quase imperceptivelmente, mas o suficiente para alertar. Ela tenta impedir a continuação da inspeção. O policial aproxima-se da porta. A fechadura não foi projetada para esforço. A porta cede. Ele dá um passo para dentro. A casa Monnier não era um lugar onde se procuravam segredos. Em 1876, a família estava no auge da sua posição. Émile Monnier estava vivo e ocupava o cargo de decano da Faculdade de Letras da Universidade de Poitiers. A sua esposa Louise geria a casa e participava ativamente na vida da paróquia católica. Na cidade eram vistos como um casal exemplar, rico, culto e profundamente religioso. Eles tinham 2 filhos adultos. O filho Marcel já estudava direito e era considerado um estudante promissor. A filha Blanche vivia com a família. Blanche Monnier era considerada um bom partido. Aparência atraente, boa educação, dote sólido. Ela aparecia regularmente em bailes, noites de caridade e recepções da igreja. Jovens de famílias decentes prestavam atenção nela. Os seus pais faziam o mesmo. Louise Monnier tratava o futuro da filha com especial seriedade. O casamento de Blanche para ela não era uma questão de felicidade pessoal, mas a continuação da estratégia familiar. Da pessoa com quem a filha ligasse a vida dependia a posição da linhagem na geração seguinte. Opções adequadas já existiam. Várias famílias do círculo deles demonstravam interesse. Tratava-se de uniões que reforçariam as posições dos Monnier na sociedade. Tudo se desenvolvia como era costume em casas semelhantes. Então Blanche violou essa ordem. Ela apaixonou-se. O escolhido foi o Monsieur Beauvais, advogado. Um homem significativamente mais velho que ela e, o que era mais importante de tudo, sem fortuna. Ele não tinha nem terras, nem capital, nem herança. Apenas a própria prática e reputação. Para Louise Monnier, isso não era suficiente. Blanche informou a mãe sobre a sua intenção de se casar com ele. A resposta foi inequívoca. Essa união era considerada inadmissível. Ela ameaçava a reputação da família e riscava os planos construídos durante anos. Blanche tentou insistir. Ela falava sobre os sentimentos e as virtudes do homem escolhido.
Para Louise, essa conversa não teve continuação. Depois disso, Blanche continuou o relacionamento secretamente, através de bilhetes transmitidos por conhecidos, através de encontros raros na cidade que eram fáceis de tomar por acidentais. Louise soube disso bastante rápido. Numa cidade pequena, coisas semelhantes raramente passam despercebidas. Os rumores chegaram à casa Monnier, e então a decisão foi tomada. Sem cenas e conflitos públicos. Primeiro, Blanche parou de aparecer em público. Às perguntas dos conhecidos, Louise respondia de forma evasiva, alegando indisposição. Depois falava de um transtorno nervoso. Mais tarde mencionava uma viagem a parentes para recuperar a saúde. Passavam-se semanas, depois meses. As explicações mudavam, mas o resultado permanecia o mesmo. Ninguém via Blanche. O Monsieur Beauvais tentou entender. Ele ia à casa Monnier, mas a porta permanecia fechada. Ele escrevia cartas, mas não recebia respostas. Os conhecidos em comum ou não sabiam nada ou preferiam não se envolver. Com o tempo, as perguntas começaram a soar com menos frequência. Acreditavam na palavra da respeitável família. Se diziam que a filha tinha partido, isso era suficiente. Os anos passavam. O nome de Blanche Monnier desapareceu gradualmente das conversas. Para a cidade, ela simplesmente deixou de existir. E na casa da Rua de la Visitation, a vida continuava. Louise recebia convidados. Marcel construía a carreira. A casa funcionava como de costume, e ninguém, incluindo as pessoas que frequentavam aqui regularmente, suspeitava que todo esse tempo Blanche Monnier estava nestas mesmas paredes, atrás de uma porta fechada no terceiro andar. 25 anos, um período durante o qual consegue mudar-se mais de uma geração. Durante esse tempo mudam as ordens, apagam-se os rostos, esquecem-se os nomes. E durante esse mesmo tempo, uma cidade inteira pode deixar de notar uma pessoa que não desapareceu para lugar nenhum. Louise Monnier construiu esse desaparecimento de forma consistente e precisa. Os primeiros meses foram os mais perigosos. Ainda se lembravam de Blanche, perguntavam por ela em recepções, após os serviços de domingo, em encontros casuais. Louise respondia calma e confiante. A filha não está bem. Os médicos recomendaram repouso e mudança de clima. Ela foi tratar-se. As versões mudavam nos detalhes, mas o sentido geral permanecia inalterado. Blanche está temporariamente ausente. A ausência temporária estendeu-se por 1 ano, depois pelo segundo. As perguntas tornavam-se menos frequentes, mas não desapareciam completamente. O mais persistente permanecia o Monsieur Beauvais. Ele não aceitava as explicações. Escrevia cartas, tentava transmitir bilhetes através de conhecidos, até contratou um homem para observar a casa Monnier. Louise percebeu que apenas a ausência já não era suficiente. A situação exigia um ponto final. Então a versão mudou. Aproximadamente 2 anos após o desaparecimento de Blanche, Louise começou a falar de uma doença grave, de uma enfermidade que na época chamavam de tísica, uma doença sobre a qual não perguntavam detalhadamente e que preferiam não discutir em voz alta. Ela contava essa história seletivamente, a amigas próximas, ao padre, a vizinhos antigos. Na sua voz soava cansaço, no comportamento, um luto contido. A imagem da mãe perdendo a filha parecia convincente. Com o tempo, o relato completou-se com detalhes. Uma instituição especial, cuidados constantes, proibição de visitas devido ao perigo de contágio. A cidade reagiu com compaixão. A história começou a viver a sua própria vida, passando de boca a boca. Primeiro a partida do marido, depois a doença grave da filha. Para uma família respeitável, isso parecia uma sucessão de infortúnios. Naquele momento, Émile Monnier já não estava vivo. Isso reforçava a impressão geral. A viúva, com a filha doente e o filho adulto, provocava apenas pena. Depois seguiu-se o último passo. Louise apareceu no serviço de domingo em luto completo. Ela não explicava o que estava acontecendo, mas explicações não eram necessárias. Para os que a rodeavam, tornou-se óbvio que Blanche já não existia. A notícia espalhou-se por Poitiers rapidamente. Ninguém viu o funeral. Louise explicava isso pelo fato de que a cerimônia ocorreu longe da cidade, lá onde Blanche passou os últimos meses, modestamente sem estranhos.
O local do enterro ficava junto à instituição onde não deixavam entrar estranhos. Ninguém foi verificar essas palavras. Interferir no luto de uma família respeitável era considerado indecente. O Monsieur Beauvoir soube que Blanche supostamente tinha falecido como um dos últimos. Ele tentou descobrir detalhes, mas as respostas permaneciam vagas. Com o tempo, ele desistiu. Não lhe restaram outras opções. A casa Monnier voltou à rotina habitual. Louise guardou o luto pelo tempo devido, depois voltou a ocupar-se da caridade e dos assuntos da igreja. Nas recepções, ela aparecia como uma mulher que sobreviveu a uma perda e manteve a dignidade. Marcel, entretanto, fortalecia a sua posição. A sua prática jurídica crescia. Ele tornava-se uma figura cada vez mais notável. O sobrenome Monnier continuava a abrir portas. Às vezes os vizinhos notavam detalhes estranhos. As persianas no terceiro andar que nunca se abriam. Criados que mudavam com demasiada frequência e não ficavam por muito tempo. Sons, à noite, para os quais se encontravam explicações convenientes. Casa velha, correntes de ar, pisos de madeira. Passavam-se os anos. 5, 10, 15, 20. Blanche Monnier transformou-se gradualmente numa memória. Aqueles que a conheciam pessoalmente envelheceram. Aqueles que nasceram depois ouviam falar dela apenas como a filha da Madame Monnier que partiu cedo da vida. Louise envelheceu, mas não perdeu o controle. Ela continuava a gerir a casa, frequentar a igreja, receber visitas. E todos os dias subia ao terceiro andar, até à porta que permanecia trancada já há um quarto de século. O que acontecia atrás dessa porta sabiam apenas dois, Louise Monnier e o seu filho Marcel. Os criados recebiam instruções rigorosas. Não subir ao terceiro andar. Não fazer perguntas. Qualquer manifestação de curiosidade acabava em demissão sem recomendações. O sistema funcionava sem falhas. 25 anos sem rumores e verificações. Até maio de 1901. Até ao dia em que na mesa do comissário de polícia apareceu um envelope anónimo. Alguém acabou por saber. E após um longo silêncio, decidiu violar a ordem que a cidade mantinha com a sua indiferença. Os policiais enviados para a verificação não esperavam nada sério. Um sinal anónimo, sem assinatura, parecia uma tentativa de alguém de prejudicar ou assustar. A família Monnier em Poitiers era considerada demasiado famosa, demasiado respeitada para tais histórias. Os primeiros quartos não deram em nada. A casa parecia calma e ordenada. Tudo estava nos seus lugares. As coisas não tinham sido tocadas. Nenhum sinal de agitação ou pressa. Era uma casa comum. Exatamente assim esperavam vê-la. No terceiro andar havia uma porta, trancada. Debaixo dela emanava um cheiro pesado e estagnado, que era impossível confundir com o doméstico. Ele não batia de imediato, mas como que se acumulava na garganta a cada inspiração. O policial parou junto à porta e exigiu que a abrissem. Até esse momento, Louise Monnier mantinha-se calma. Mas agora algo mudou no seu rosto, quase imperceptivelmente, por um segundo, mas o suficiente para que isso saltasse aos olhos. Ela tentou impedir o que estava acontecendo, explicando que atrás da porta havia apenas uma despensa, coisas velhas que ninguém tocava há muito tempo. O policial não recuou. A fechadura não aguentou. A porta cedeu. O cheiro erguia-se como uma parede densa. Exatamente nesse momento, apareceu na casa Marcel Monnier. Ele voltou inesperadamente e encontrou a polícia já no terceiro andar. Um homem alto, bem cuidado, acostumado a falar com confiança e a olhar diretamente. A sua presença mudou imediatamente a atmosfera. Marcel interveio sem gritos, mas com firmeza. Ele colocou em dúvida o que estava acontecendo, lembrou a lei e o fato de que tais ações não são realizadas sem mandado. O policial não entrou em discussão. Ele apontou para a porta. Fez-se uma pausa. Louise e Marcel trocaram olhares. Rápido, quase imperceptivelmente. Nesse olhar não havia pânico. Marcel começou a falar calma e confiantemente. Ele falava sobre um possível erro, sobre o fato de que tudo podia ser resolvido sem barulho, sobre pessoas e conexões que não gostam de tais situações. O policial manteve a sua posição. Louise disse que a chave da porta estava perdida há muito tempo, que o quarto não era aberto há muitos anos, que dentro havia apenas coisas estragadas pelo tempo. O policial tomou uma decisão. Ele enviou o parceiro buscar reforços e o comissário.
Agir mais além sem um superior significava assumir uma responsabilidade demasiado grande. A espera estendeu-se por quase 1 hora. Luiz e Marcel permaneciam por perto. Eles não discutiam e não se agitavam. Simplesmente estavam parados e esperavam. Quando o reforço chegou, o comissário estava com eles. Ele queria ver tudo pessoalmente. Os policiais voltaram à porta. Os procedimentos foram seguidos rigorosamente e sem concessões. O comissário pressionou o lenço contra o rosto e deu um passo à frente. O seu estado falava por si mesmo. A pele cobria firmemente os ossos. As costelas sobressaíam distintamente. Os membros pareciam desproporcionalmente finos. No rosto destacavam-se apenas os olhos, grandes, profundamente encovados. Nela não havia roupa completa, apenas farrapos de tecido, que outrora poderiam ter sido uma camisa de noite. Cabelos longos e emaranhados formaram um bolo denso e cobriam parcialmente o rosto e os ombros. Ela estava viva. Isso tornou-se notável por um movimento mal perceptível. Ela tentou virar-se da luz, que lhe causava dor. O comissário aproximou-se mais. Ele agachou-se ao lado e tentou falar com ela. A mulher não respondia. Ela emitia sons ininteligíveis, nos quais não se conseguia distinguir palavras. Ele virou-se para a saída. No vão da porta estava Louise Monnier. Ela olhava para o que estava acontecendo sem reação visível. Sem lágrimas, sem sinais de confusão. O comissário fez uma pergunta sobre a identidade da mulher. Após uma curta pausa, Louise informou que era a sua filha, Blanche Monnier. Fez-se silêncio no quarto. Os policiais trocavam olhares. O nome era familiar a todos. Blanche Monnier era considerada falecida há mais de 20 anos. Por ela usaram luto. A sua partida há muito se tornara parte da memória da cidade. Ela estava aqui, todo esse tempo, nesta casa. O médico chegou cerca de meia hora depois. Ele examinou a mulher no local. Movê-la imediatamente era perigoso. O estado era extremamente grave. Os resultados do exame foram registrados no protocolo. O peso da paciente era de cerca de 25 kg. Para uma mulher adulta, isso significava um grau extremo de exaustão. A alimentação era irregular e mínima, suficiente apenas para manter a vida. Determinar a idade pela aparência era impossível. Quase metade da vida ela passou neste quarto. O médico observou também o estado mental. A mulher não reagia a perguntas, não se orientava no que estava acontecendo. O isolamento de muitos anos e a escuridão total levaram a graves distúrbios. O comissário voltou-se para Louise Monnier. Agora interessavam-lhe os detalhes. Quantos anos Blanche esteve no quarto? Quem sabia da sua existência? Quem lhe trazia comida? As respostas foram breves. Blanche estava aqui há muito tempo. Estranhos não sabiam. A comida era trazida pela própria mãe. As razões do que estava acontecendo foram designadas como familiares. Marcel Monnier todo esse tempo manteve-se à parte. Ele observava o que estava acontecendo em silêncio. Quando a atenção se voltou para ele, ele deu a entender que a sua mãe não devia responder a mais perguntas sem proteção jurídica. Naquela mesma noite, Louise Monnier foi detida e levada para a esquadra para interrogatório. Marcel, por enquanto, não foi preso, mas foi obrigado a permanecer na cidade. Blanche foi transportada para o hospital, devagar e com cuidado. Ela não entendia o que estava acontecendo. A luz provocava nela uma reação brusca. A presença de pessoas assustava. Ela tentava esconder-se e fechar-se do mundo exterior. A informação sobre a descoberta espalhou-se rapidamente pela cidade. Na manhã do dia seguinte, os jornais de todo o país escreviam sobre o ocorrido. A reputação da família Monnier desmoronou em poucas horas. A mulher, considerada um modelo de piedade, viu-se no centro de um caso sobre o cárcere de muitos anos da própria filha. Louise Monnier tornou-se a primeira e principal suspeita numa história que em breve ganhou ressonância nacional. Os jornais chamavam ao ocorrido o caso do século. Para a investigação, as manchetes barulhentas eram apenas pano de fundo. Era preciso entender os detalhes, compreender como tal coisa podia sequer acontecer ao longo de 25 anos. E o principal, quem mais estava envolvido? Louise Monnier, nos interrogatórios, mantinha-se confiante. Os primeiros depoimentos ela deu em 26 de maio de 1901 no edifício da Direção de Polícia de Poitiers.
Ela não negava o óbvio. Blanche realmente estava no quarto trancado, mas insistia que agiu sozinha. Foi a sua decisão, a sua responsabilidade. Ninguém mais sabia. Os investigadores não acreditaram em nenhuma palavra. A casa Monnier era grande, 3 andares, muitos quartos. Manter tal casa sozinha é impossível. Durante 25 anos passaram por esta casa dezenas de criados, cozinheiras, camareiras, jardineiros. Alguém deles devia ter lutado algo. Começaram os interrogatórios da criadagem, daqueles que conseguiram encontrar. Eles ocorreram no final de maio e início de junho de 1901, na Gendarmeria de Poitiers e no edifício do Tribunal Distrital. A primeira a ser interrogada foi a mulher que trabalhava na casa no momento da descoberta de Blanche. Ela servia nos Monnier há cerca de 2 anos. À pergunta sobre o terceiro andar, ela respondeu imediatamente. Era proibido subir lá, categoricamente. A Madame Monnier limpava ela mesma os quartos de cima. Ela mesma levava a comida para lá. Ela mesma retirava o que era preciso retirar. O investigador perguntou se isso não lhe parecia estranho. A mulher encolheu os ombros. Ela explicou que isso lhe parecia incomum, mas não excepcional. Ela precisava do trabalho. A Madame Monnier pagava regularmente. Nas casas ricas, segundo as palavras dela, os patrões têm sempre as suas excentricidades. A sua tarefa era cumprir as obrigações e não fazer perguntas desnecessárias. Separadamente, a investigação interessava-se pelos sons. A mulher confirmou que à noite do terceiro andar às vezes vinham ruídos, gemidos, às vezes gritos. Ela dirigiu-se com isso a Madame Monnier. Esta explicava que lá em cima vive uma parente idosa com um transtorno grave, que não pode ser incomodada. Esta versão figurava também noutros protocolos. Encontraram mais alguns ex-criados. Os seus depoimentos eram semelhantes. A todos proibiam subir. Todos ouviam sons estranhos. Todos recebiam a mesma explicação. Uma das camareiras, interrogada em 2 de junho de 1901, contou que uma vez subiu mesmo assim pelas escadas, por curiosidade. Até a porta ela não chegou. A meio do caminho foi parada pela Madame Monnier. No mesmo dia, a camareira foi demitida, sem explicações e sem carta de recomendação. Depois desse caso, tentativas semelhantes não houve mais. Mas havia uma pessoa que sabia mais que os outros, e essa pessoa não era um criado. Marcel Monnier vivia nesta casa. Não permanentemente. Ele tinha o seu próprio apartamento em Poitiers, onde recebia clientes. Mas ele visitava a mãe regularmente. Ficava para dormir. Almoçava e jantava à mesa da família. Ele subia ao terceiro andar. A investigação estabeleceu isso no decorrer da verificação dos depoimentos. Várias testemunhas viram como ele ia pelas escadas para cima. Um dos ex-criados informou que se cruzou com Marcel quando este saía do corredor do terceiro andar. Marcel então não explicou nada e passou direto. Marcel Monnier foi chamado para interrogatório em 3 de junho de 1901. Ele compareceu acompanhado de um colega advogado. Mantinha-se calmo. Respondia de forma ponderada. A pergunta sobre se sabia da existência da irmã no quarto trancado, Marcel respondia de forma evasiva. Ele dizia que a mãe geria a casa de forma independente, que ele não interferia nos assuntos dela, que ele tinha a sua vida, a sua carreira, as suas preocupações. Os investigadores lembraram-lhe os depoimentos dos criados e o fato de que o viram no terceiro andar. Marcel não negou que subia lá. Ele afirmava que não entrava naquele quarto e não sabia o que exatamente acontecia lá. As explicações da mãe, segundo as palavras dele, eram as mesmas que para a criadagem. Marcel também insistia que a sua irmã era considerada falecida. Ele esteve presente nos eventos fúnebres. Para ele, Blanche deixou de existir há muitos anos. No entanto, os materiais do caso indicavam ao contrário. A investigação dispunha de depoimentos sobre visitas regulares de Marcel ao terceiro andar. Foi estabelecido que ele ouvia os mesmos sons que a criadagem. Apareceram também testemunhos de que, em casos raros, o próprio Marcel levava comida para cima, nos períodos de doença da mãe. Marcel Monnier sabia, e calava-se. Uma semana após a detenção de Louise, no início de junho de 1901, Marcel foi preso. Foi-lhe apresentada a acusação de cumplicidade. A investigação chegou à conclusão de que o crime não era cometido por uma só pessoa. Mãe e filho agiam juntos. Uma mantinha Blanche trancada, o outro garantia a cobertura. A prisão de Marcel causou ainda maior ressonância que a prisão de Louise, porque Marcel era advogado, um homem ligado à lei.
e ele, ao longo de 25 anos, sabia o que acontecia nesta casa. O público exigia explicações. O ocorrido causava perplexidade até naqueles que conheciam a família Monier há muitos anos. No interrogatório, que ocorreu alguns dias após a prisão, Louise Monier expôs a sua versão dos eventos, uma versão que, na opinião dela, deveria explicar tudo. Blanche, segundo as palavras de Louise, era doente mental. Isso começou ainda na juventude, muito antes do cárcere. Ela tinha ataques. Tornava-se ríspida, imprevisível, perigosa para si e para os outros. Ela gritava, podia quebrar coisas. Os médicos que eram convidados à casa supostamente não davam esperança. Tratamento não existia. A única opção chamavam o isolamento. Louise dizia que não tinha outra saída. Ela afirmava que não podia entregar a filha a um manicômio. No final do século XIX, tais instituições tinham uma reputação pesada. Os pacientes eram mantidos em condições rigorosas, sem perspectiva de melhora. Segundo as palavras dela, ela não podia permitir que Blanche acabasse lá. Por isso, como ela explicava, foi tomada a decisão de deixar a filha em casa, sob vigilância, em isolamento. Sim, em condições difíceis, mas, segundo a versão dela, era uma forma de proteger tanto Blanche quanto os que a rodeavam. Louise contava sobre isso calmamente. Ela descrevia os anos passados em tal regime como um fardo pesado. Dizia que diariamente subia ao 3º andar, trazia comida, tolerava gritos e resistência. Segundo as palavras dela, ela vivia em tensão constante, sacrificando-se pela família. Os investigadores ouviram essa versão e começaram a verificá-la, ponto por ponto. O primeiro foi a questão sobre os médicos. Se Blanche realmente era observada por especialistas, deviam ter restado nomes, registros, conclusões. Louise afirmava que os médicos já não estavam vivos há muito tempo e os documentos não se preservaram. Depois seguiu-se a questão sobre as condições de detenção. Quartos sem luz, ausência de cama, palha podre, ausência total de cuidados, grau extremo de exaustão. Louise explicava isso pelo fato de que Blanche não aceitava a ajuda. Segundo as palavras dela, a filha não permitia que a lavassem, rasgava a roupa, recusava a comida. No entanto, essas explicações não coincidiam com o que foi registrado na inspeção. A mulher encontrada no quarto não demonstrava agressividade. Ela quase não se movia. Reagia às pessoas com medo, tentava cobrir-se e não atacar. Os sons que ela emitia eram fracos e monótonos. Ela não representava perigo para ninguém. O exame médico realizado no hospital não revelou sinais de doença mental congênita. Distúrbios psíquicos foram registrados, mas o caráter deles indicava consequências de isolamento prolongado. A destruição da personalidade ocorreu já após o cárcere. O estado físico também contradizia a versão de Louise. Blanche não recusava comida. Alimentavam-na irregularmente e em volume mínimo. Isso bastava apenas para manter a vida. À medida que os depoimentos eram verificados, tornava-se claro que a versão de Louise não explicava o que estava acontecendo. Os investigadores começaram a procurar outra razão, não ligada à doença. Conversas com os moradores antigos de Poitiers rapidamente levaram aos eventos da década de 1870. A história do Monsieur Beauvais surgiu quase imediatamente. Advogado sem fortuna, romance que causou rejeição brusca da mãe, conflito que nunca foi resolvido. Essas informações não se encaixavam na versão sobre cuidado e isolamento por necessidade. Blanche foi privada da liberdade não por causa de doença. Ela foi trancada após conflito com a mãe, após recusa em submeter-se, após tentativa de escolher a sua vida independentemente. 25 anos num quarto trancado tornaram-se não uma medida temporária, mas uma retenção prolongada, que continuava ano após ano. Nos interrogatórios, Louise não demonstrava arrependimento. Ela continuava a insistir na sua razão e não mudava os depoimentos. A este momento, a investigação dispunha de volume suficiente de materiais para continuar o caso adiante. As versões eram comparadas, os fatos eram verificados. O trabalho ainda não estava concluído. Durante a busca na casa da Rua de la Visitation, os investigadores apreenderam objetos pessoais da família Monier. Entre eles, encontravam-se cartas e registros guardados no escritório do falecido Émile Monier. Louise não os destruiu.
ou não deu importância, ou tinha a certeza de que ninguém voltaria a estes papéis. Estes documentos permitiram reconstruir os eventos que até então existiam apenas na forma de suposições. Entre os materiais apreendidos, encontraram cartas de Blanche, não enviadas. Escritas nos primeiros meses de isolamento e preservadas na casa. Nelas, ela dirigia-se ao Monsieur Bová. Escrevia sobre os seus sentimentos, sobre a esperança de um encontro, sobre o fato de que o que estava acontecendo não podia durar para sempre, sobre o fato de que a justiça acabaria por triunfar. A caligrafia nas cartas iniciais era regular e firme. Blanche escrevia como uma pessoa que conta com o futuro. Ela descrevia planos de partida de Poitiers. Falava de uma nova vida longe da família, do desejo de começar tudo de novo. Estas cartas transmitiam o estado de uma pessoa que ainda não perdeu a esperança e considerava o que estava acontecendo temporário. Nenhuma delas chegou a ser enviada. A investigação estabeleceu que toda a correspondência de Blanche era interceptada. O Monsieur Bová não recebeu nenhuma carta após o desaparecimento dela. Ele achava que ela tinha partido. Depois, que estava gravemente doente. Mais tarde, que ela tinha falecido. Todo esse tempo, Blanche estava na mesma casa e continuava a escrever. Registros posteriores pareciam diferentes. Eram textos curtos em pedaços de papel. A caligrafia tornava-se irregular, às vezes quase ilegível. Blanche escrevia no escuro, não vendo o papel. A origem destas folhas não foi possível estabelecer. Presumivelmente, ela usava quaisquer pedaços disponíveis. O conteúdo destes registros mudava. Desapareciam os planos. Desapareciam os apelos ao futuro. Restavam pedidos de ajuda e perguntas sem resposta. Ela escrevia sobre o desejo de sair do quarto, sobre a prontidão para submeter-se a quaisquer exigências. Estes textos refletiam a destruição gradual do estado mental. Os investigadores prestaram atenção à sequência das mudanças. Nos registros iniciais predominavam o protesto e a expectativa. Nos mais tardios, súplicas. Depois, frases fragmentadas e palavras isoladas. Isso coincidia com as conclusões médicas sobre o estado de Blanche. Adicionalmente, foi descoberta a correspondência de Louise Monnier com as suas conhecidas, datada da década de 1870. Nestas cartas, ela discutia detalhadamente a situação com a filha. Ao Monsieur Beauvais, ela chamava um homem que não tem nem fortuna nem posição. Escrevia que o fascínio de Blanche coloca em risco a honra da família. Afirmava que era obrigada a impedir essa união a qualquer custo. A frase "a qualquer custo" encontrava-se repetidamente. Louise considerava o que estava acontecendo como uma luta pela reputação da linhagem. Ela referia-se à memória do falecido marido e à opinião pública. Para ela, o possível casamento de Blanche significava vergonha pública. Numa das cartas de resposta, uma amiga expressava dúvidas. Ela escrevia cautelosamente que as medidas podiam ser excessivas e que com o tempo o fascínio poderia passar por si só. Este conselho Louise rejeitou. Na sua resposta, ela indicava que não se podia esperar, que Blanche é teimosa e não recuará. Que a única maneira de terminar a ligação é isolar completamente a filha do mundo exterior, temporariamente, até que ela mude a sua decisão. Este temporariamente estendeu-se por 25 anos. A investigação também estabeleceu o destino do Monsieur Beauvais. Ele continuou a viver em Poitiers ainda muitos anos após o desaparecimento de Blanche. Não se casou. Trabalhou como advogado. Manteve uma prática modesta. Periodicamente interessava-se pelo destino dela, mas não recebia respostas. Os que o rodeavam tinham a certeza de que Blanche já não estava viva há muito tempo. O Monsieur Beauvais faleceu em 1885, devido à doença cardíaca. Ele nunca soube que a mulher que ele amava estava a alguns quarteirões dele e todo esse tempo lhe escrevia cartas. O homem por causa de quem começou o cárcere partiu da vida muito antes do seu fim.
Após 1885, as razões às quais Louise se referia já não existiam. A porta no terceiro andar permanecia fechada. Depois que o Monsieur Beauvais se foi, o cárcere continuou por mais 16 anos. Estes anos já não tinham explicação ligada à prevenção do casamento. O que estava acontecendo mantinha-se por inércia. Nos interrogatórios perguntaram a Louise por que ela não cessou o isolamento após a partida do Monsieur Beauvais. No protocolo foi registado que ela considerava a libertação impossível. Segundo as palavras dela, Blanche já não conseguiria viver uma vida normal, e o seu aparecimento em público significaria a revelação do ocorrido e um escândalo público. A continuação do isolamento era vista como a opção mais segura. A investigação continuava o trabalho. Os documentos eram sistematizados, os depoimentos eram comparados. Paralelamente, no Hospital de Poitiers, os médicos tentavam estabilizar o estado de Blanche Monnier e trazê-la de volta à vida após 25 anos de isolamento. O estado de Blanche no momento da admissão era extremamente grave. A paciente, com peso de cerca de 25 kg, não conseguia ficar de pé sozinha, suportava com dificuldade a iluminação e quase não reagia à fala dirigida a ela. A mulher passou 25 anos em condições de isolamento prolongado e exaustão extrema. Os primeiros dias foram dedicados à estabilização do estado. O tratamento era dirigido pelo médico de plantão do Hospital de Poitiers, Dr. Moreau, que tinha experiência de trabalho com formas graves de exaustão. A alimentação era introduzida gradualmente em pequenas porções. O organismo de Blanche durante muito tempo não recebeu comida completa e não era capaz de aceitar imediatamente uma ração normal. Os médicos agiam com cautela, receando complicações ligadas à mudança brusca de alimentação. A iluminação na enfermaria era mantida mínima. A visão de Blanche estava adaptada à ausência prolongada de luz. Até a luz fraca provocava nela uma reação expressiva. Ela virava-se, cobria o rosto, emitia sons prolongados. O pessoal médico registrava isso como reação a um estímulo, e não um comportamento consciente. Após a estabilização primária, foi designada uma perícia médica. A investigação necessitava de uma conclusão oficial sobre o estado físico e mental de Blanche Monnier. Este documento tinha importância fundamental para a investigação futura. A perícia foi realizada por uma comissão de 3 médicos. 2 especializavam-se em doenças internas, o terceiro, psiquiatra. O exame psiquiátrico foi supervisionado pelo Dr. Jules Bergier, que praticava em Poitiers e colaborava com os órgãos judiciais. O exame decorreu durante vários dias. Todas as observações eram registradas na documentação médica. O estado físico foi avaliado como extremamente grave. Os médicos diagnosticaram caquexia, uma forma expressiva de exaustão. A massa muscular estava drasticamente reduzida. O tecido adiposo subcutâneo estava praticamente ausente. A pele estava fina, com sinais de processos inflamatórios crônicos. Os cabelos, quebradiços e raros. O funcionamento dos órgãos internos estava perturbado. A atividade cardíaca permanecia instável. O fígado e os rins funcionavam com sinais de estado de sobrecarga prolongada. Todos os indicadores apontavam para a subnutrição crônica, que continuou não meses, mas anos. Separadamente foi realizado o exame psiquiátrico. Ele era necessário para verificar as afirmações de Louise Monnier sobre a existência de doença mental na filha antes do isolamento. O psiquiatra observou a paciente em dinâmica. Avaliavam-se as reações, a capacidade de se orientar, a preservação das funções básicas. Foi estabelecido que Blanche não se orienta no tempo e no espaço, não reconhece os que a rodeiam, não tem consciência da situação. A fala era fragmentada, com sons repetitivos e palavras isoladas. Ao mesmo tempo, o caráter dos distúrbios indicava a sua origem adquirida. Na sua conclusão, o Dr. Bergier sublinhava que tal quadro é típico para pessoas que estiveram muito tempo em condições de privação sensorial. A ausência de luz, de comunicação, de mudança de ambiente leva à destruição gradual das funções cognitivas. O cérebro humano necessita de estimulação externa constante. Na sua ausência, as conexões neuronais degradam-se, a memória perde a estrutura, o pensamento torna-se desconexo.
Estes processos foram descritos detalhadamente na parte médica da conclusão. Blanche esteve em condições de isolamento total ao longo de 25 anos. O contato com o mundo exterior foi mínimo e de curta duração. Isso revelou-se insuficiente para a preservação da integridade psíquica. Na conclusão, notava-se separadamente que não foram detectados sinais de doença mental congênita ou precoce. Todos os distúrbios registrados explicavam-se pelas condições de detenção. O estado da paciente era visto como consequência e não como causa inicial do isolamento. Os médicos também registraram a preservação de reações básicas isoladas. Blanche reagia à comida, distinguia toques, às vezes tentava reproduzir palavras. Isso indicava que, apesar dos graves distúrbios, parte das funções se preservava. A conclusão pericial foi preparada no início de junho de 1901 e assinada pelos membros da comissão, incluindo o Dr. Moreau e o Dr. Bergier, após o que foi entregue aos órgãos de investigação. O documento continha uma descrição detalhada do estado da paciente e não permitia dupla interpretação. Ao mesmo tempo, no hospital continuava o trabalho de manutenção do estado de Blanche. Os médicos não contavam com a recuperação das funções psíquicas perdidas. A tarefa deles resumia-se à estabilização do estado físico e à garantia de cuidados, dos quais ela foi privada ao longo de muitos anos. Enquanto os médicos cuidavam do estado de Blanche, a investigação continuava o trabalho. Uma questão não dava descanso nem aos policiais, nem às autoridades da cidade, nem aos moradores de Poitiers. Como tal coisa pôde existir 25 anos no centro da cidade e permanecer despercebida? Será que durante todo esse tempo ninguém suspeitou que acontecia algo anormal? Os investigadores decidiram verificar essa linha separadamente. Foram realizados interrogatórios repetidos aos vizinhos que moravam ao lado da casa Monnier. Interrogados os comerciantes que forneciam produtos regularmente, os carteiros que serviam este quarteirão, pessoas que durante anos se cruzavam com a família no dia a dia e podiam ver ou ouvir algo. Os resultados revelaram-se inequívocos e alarmantes. Estranhezas na casa Monnier eram notadas por muitos. A vizinha que vivia através da parede declarou que de tempos em tempos ouvia sons dos andares superiores. Batidas surdas, às vezes gemidos prolongados. Mais frequentemente à noite. Ela não conseguia determinar a fonte, mas entendia que não eram ruídos domésticos comuns de uma casa velha. Uma vez, há muitos anos, ela mencionou isso cautelosamente numa conversa com a Madame Monnier. Louise reagiu calmamente e sem irritação. Ela explicou que na casa vive uma parente idosa com uma doença grave. O estado é grave, o sofrimento é inevitável. Os médicos não podem ajudar. Resta apenas o cuidado e a oração. Depois disso, a conversa não foi mais levantada. A vizinha considerou o assunto encerrado. O morador da casa em frente prestou atenção a outra coisa. As persianas no terceiro andar nunca se abriam, nem no verão, nem no inverno. Ele fez a pergunta ao jardineiro que trabalhava nos Monnier. Este respondeu que a patroa não deseja que ninguém olhe para cima. Lá estão guardados os objetos pessoais do falecido dono da casa, e a interferência é considerada inadmissível. A explicação pareceu estranha, mas ninguém fez mais perguntas. O comerciante que entregava produtos notou que os fornecimentos eram realizados regularmente e sem falhas. Ele não monitorava em que volume os produtos eram consumidos e não se interessava por quem exatamente os recebia. Motivos para perguntas não surgiram para ele na altura. Os ex-criados, interrogados novamente, confirmaram os seus depoimentos anteriores. Todos sabiam que o terceiro andar estava fechado. Todos ouviam sons. Alguns sentiam o cheiro, que às vezes chegava aos andares inferiores. Mas ninguém empreendia ações. Uma das camareiras, que serviu na casa no início da década de 1890, confessou que pensou seriamente em dirigir-se à polícia. Os ruídos do terceiro andar causavam-lhe ansiedade. Mas ela desistiu desse pensamento, receando as consequências. As acusações podiam revelar-se erradas. A reputação da patroa era impecável. Qualquer queixa podia destruir a sua própria vida. Ela preferiu o silêncio, como os restantes. A investigação deparou-se com um fato que não se podia ignorar. Ao longo de 25 anos, dezenas de pessoas notavam sinais alarmantes. Persianas fechadas, quartos proibidos, sons noturnos
incongruência nos detalhes domésticos, e nenhuma pessoa foi além das dúvidas. A razão residia na estrutura social da cidade. A família Monnier ocupava uma posição privilegiada. Dinheiro, conexões, reputação, participação na vida da igreja e de caridade criavam à volta deles uma zona de inalcançabilidade. Para os criados e comerciantes, a palavra deles não tinha peso. Para os vizinhos, a interferência significava conflito com uma família influente. Para as pessoas do mesmo círculo, risco de escândalo, que preferiam evitar. Louise Monnier entendia isso e agia com base nesse conhecimento. Ela confiava não em fechaduras e ameaças, mas no medo, no hábito de não interferir e na certeza dos que a rodeavam de que tal coisa simplesmente não pode acontecer em tal casa. Durante 25 anos, nenhum sinal oficial chegou à polícia, até uma carta anônima. A investigação tentou estabelecer o seu autor. Foram realizadas comparações caligráficas, verificadas amostras de escrita de ex-criados, conhecidos da família, pessoas que tinham acesso à casa. Analisados o papel e a tinta. Isso não deu resultados. O autor da carta nunca foi estabelecido. Quem quer que fosse, foi essa pessoa que violou o silêncio de muitos anos. Uma frase numa folha de papel revelou-se suficiente para parar o que continuava há um quarto de século. Do ponto de vista da lei, os vizinhos e criados não tinham responsabilidade criminal. A lei da época não previa a punição por não denunciar suspeitas. Formalmente, eles não violaram nada. De fato, porém, o silêncio deles tornou-se parte do mecanismo que permitiu ao crime existir tanto tempo. Estes depoimentos foram anexados aos materiais do caso. Eles não mudavam a composição da acusação, mas completavam o quadro geral. Eles mostravam de que forma o medo, a desigualdade social e o hábito de não interferir podem funcionar tão eficazmente quanto uma porta trancada. Os investigadores partiam do princípio de que apenas a descrição dos eventos não era suficiente. Para o tribunal, era necessário entender quem era Louise Monnier como pessoa e de que forma ela podia chegar a tais ações. Os investigadores começaram a analisar o seu passado, educação e relações familiares. Para isso, foram interrogados parentes distantes, velhos conhecidos e pessoas que conheciam Louise ainda antes do casamento. Estes depoimentos permitiram reconstruir traços de caráter que antes permaneciam fora do campo de visão. Louise Monnier, nascida Duval, provinha de uma família com ambições sociais expressivas. Os seus pais não pertenciam à alta sociedade, mas davam importância excepcional à posição, ao bem-estar exterior e à opinião dos que os rodeavam. Desde tenra idade foi incutido em Louise que a reputação é mais importante que os sentimentos pessoais e que qualquer desvio das normas aceitas é percebido como uma ameaça. O casamento com Émile Monnier tornou-se para ela um passo significativo para cima. Decano da universidade, sobrenome estabelecido, reconhecimento na cidade. Após o casamento, Louise rapidamente ocupou a posição de liderança na família e geria a casa de forma rígida e consistente. Parentes do lado do marido notavam a sua exigência e intransigência. Tudo na casa devia corresponder à ordem estabelecida por ela. Quaisquer desvios eram percebidos como inadmissíveis. Especialmente isso dizia respeito aos filhos. Uma prima de Émilie Monnier, que residia na cidade vizinha, deu depoimentos detalhados. Segundo as palavras dela, Louise educava Marcel e Blanche em condições de disciplina rigorosa, onde a principal exigência era a submissão incondicional. Decisões independentes não eram encorajadas, objeções eram reprimidas. A testemunha lembrou um episódio ocorrido quando Blanche era ainda muito jovem. A moça pediu permissão para sair para um passeio com as amigas. Tendo recebido recusa, ela tentou insistir. Em resposta, Louise trancou-a no quarto por alguns dias, limitando a alimentação. Este caso não provocou então intervenção por parte dos adultos. O episódio ocorreu muito antes da história com o Monsieur Bovard, mas mostrava um modo de atuação já formado. O isolamento era usado como meio de punição e supressão. Émilie Monnier, segundo os depoimentos, praticamente não interferia na educação. Ele estava ocupado com o trabalho universitário e deixava a gestão da casa para a esposa. Informações de que ele empreendeu tentativas de mudar a situação, a investigação não recebeu. Ex-criados, que trabalhavam na casa ainda em vida de Émilie, completaram este quadro. Eles notavam que Louise nunca levantava a voz e não fazia cenas.
As ordens eram dadas calmamente e sem discussões. A atmosfera na casa era tensa. A criadagem tentava não atrair atenção para si. Marcel, segundo as memórias das testemunhas, escolheu a linha de submissão total. Ele seguia as instruções da mãe em questões de estudo, carreira e vida pessoal. Várias mulheres demonstravam interesse por ele, mas não chegava ao casamento. Louise não aprovava nenhuma das possíveis candidatas, e Marcel concordava com isso. Um dos colegas de Marcel na prática jurídica informou que ele mantinha contato constante com a mãe e não tomava decisões importantes sem a aprovação dela. Tal comportamento parecia incomum para um homem adulto e independente, mas não saía dos limites do admissível, até que se tornaram conhecidas as circunstâncias do caso. A investigação chegou à conclusão de que Marcel sabia do que acontecia na casa. Ele frequentava o terceiro andar, ouvia sons e não podia deixar de entender o que lá acontecia. No entanto, ele não empreendia nenhumas ações. O seu comportamento encaixava-se no modelo de submissão formado desde a infância. Com base nos depoimentos recolhidos, foi feita a conclusão de que o ocorrido não era um colapso repentino ou um ato acidental. Era a continuação de um modelo estável de comportamento de Louise Wannier, construído sobre controle e supressão. O psiquiatra que consultava a investigação elaborou uma conclusão sobre a personalidade da acusada. Nela, usavam-se formulações características da prática médica do início do século XX. Necessidade expressiva de controle, incapacidade de reconhecer a autonomia de outras pessoas, dependência extrema da autoestima em relação ao reconhecimento externo. Neste contexto, os filhos eram vistos por Louise não como personalidades independentes, mas como parte da própria imagem. A tentativa de Blanche de tomar uma decisão independente foi percebida como violação da ordem estabelecida. Estes materiais não mudavam a essência das acusações, mas ajudavam a entender como e por que tudo isso se tornou possível. A investigação continuava ao trabalho e novas circunstâncias apareciam uma após a outra. Uma das etapas-chave da investigação foi o interrogatório repetido de Marcel Monnier. Na primeira vez, ele manteve-se confiante, limitando-se a formulações jurídicas e respostas evasivas. Agora a investigação dispunha de materiais que não deixavam espaço para manobra. O interrogatório ocorreu em meados de junho de 1901, no edifício do Tribunal Distrital de Poitiers. Marcel chegou com o advogado. Formalmente, tudo parecia um procedimento comum, mas o caráter da conversa mudou imediatamente. O investigador começou não com perguntas, mas com documentos. Sobre a mesa foram colocadas fotografias do quarto no terceiro andar, conclusões médicas e protocolos de interrogatórios da criadagem. Nada de novo para a investigação havia nestes materiais. O novo era que, agora, eles eram examinados na presença de Marcel. O investigador propôs-lhe que se familiarizasse com os documentos e fez uma pergunta direta sobre se aquele lugar lhe era familiar. Marcel declarou que via as imagens pela primeira vez. Então foram lidos fragmentos dos depoimentos dos criados. Não de forma geral, mas concretamente aqueles onde se mencionava a presença de Marcel no terceiro andar e a sua participação no transporte de comida. Um dos protocolos referia-se a um episódio em que o viram sair do corredor com uma bandeja vazia. Depois disso, Marcel parou de responder imediatamente. Ele olhou longamente para os papéis, sem levantar os olhos. A tentativa do advogado de intervir foi reprimida. O investigador deu a entender que a conversa não é sobre formalidades, mas sobre fatos que já estão registrados. A pausa prolongou-se. Depois Marcel admitiu que sabia do que estava acontecendo desde o início, desde o momento em que a mãe tomou a decisão de trancar Blanche. Ele confirmou que entendia onde estava a irmã e em que condições ela vivia. Ele explicou que desde a infância se acostumou a obedecer à mãe e nunca percebeu a possibilidade de ir contra ela como real. A decisão sobre o cárcere ele percebeu inicialmente como temporária. Quando ficou claro que ela não seria cancelada, ele continuou a calar-se. Marcel confirmou que em períodos isolados, a pedido da mãe, subia ao terceiro andar e entregava comida. Ele evitava contato com a irmã e tentava não demorar no quarto. Ele não empreendeu tentativas de mudar a situação e não contou a ninguém sobre ela. As razões do seu silêncio ele explicou com medo e dependência. Medo da mãe, do escândalo público e da destruição da própria vida. Ele admitiu que entendia o que estava acontecendo, mas preferia não assumir a responsabilidade.
À pergunta sobre quem tomou a decisão inicial, Marcel apontou para a mãe. Ele declarou que agia pela vontade dela e não se via como uma pessoa capaz de mudar a situação. Os depoimentos foram registrados no protocolo. Marcel admitiu o conhecimento e a sua participação na ocultação do ocorrido, insistindo ao mesmo tempo que a iniciativa partia totalmente de Louise Monnier. A investigação tomou conhecimento destes depoimentos. Eles precisavam a distribuição de papéis e confirmavam a cumplicidade, mas não retiravam a responsabilidade do próprio Marcel. A investigação não parava, mas a atenção cada vez mais se voltava para a própria Louise Monnier. A cada dia tornava-se notável que o estado dela piorava rapidamente, e isso começava a influenciar o andamento do caso. A investigação, no entanto, continuava o trabalho em todas as direções. Enquanto uns investigadores se ocupavam de interrogatórios e elaboração de protocolos, outros reviravam os papéis apreendidos na casa Monnier. As cartas de Blanche e registros pessoais já tinham sido separados e descritos. A seguir vinham os documentos domésticos, empilhados separadamente. Entre eles, os cadernos de contabilidade da família. Eram cadernos grossos com caligrafia caprichada, anos nas capas, registros feitos sem pressa. Louise Monnier geria as finanças meticulosamente. Produtos, roupa, salário da criadagem, reparações, doações, tudo era fixado linha por linha. O registro começava no início da década de 1870 e interrompia-se em maio de 1901. Inicialmente estes cadernos pareciam contabilidade comum de uma casa abastada. Datas, montantes, nomes de lojas e fornecedores. Mas na comparação dos registros de diferentes anos surgiu uma discrepância. Nos registros até 1876, as despesas incluíam todos os membros da família. Roupa para Blanche, estudos, livros, aulas de música, despesas características de uma casa onde vivem filhos adultos. Após 1876, o nome de Blanche desapareceu. O investigador verificou os registros dos anos seguintes, 1877, 1878, início da década de 1880, depois década de 1890. Nenhuma linha ligada à Blanche Monnier. As despesas com Marcel continuavam a ser fixadas detalhadamente e regularmente. A vida dele refletia-se nos cadernos completamente. Blanche, nestes registros, já não existia. Tentativas de encontrar designações ocultas ou outras formas de registro não deram resultado. Categorias separadas não havia, nomes alternativos também não. Ela simplesmente desapareceu da contabilidade. Ao mesmo tempo, o volume total de despesas com produtos após 1876 praticamente não mudou. A casa comprava pão, carne e leite nas quantidades anteriores, com base nas necessidades da patroa, do filho e da criadagem. Despesas separadas para mais uma pessoa não apareceram. Isso coincidia com os depoimentos dos médicos e criados. Não alimentavam Blanche separadamente. A ela cabia o que sobrava da mesa comum. Registros sobre a compra de roupa para ela não havia de todo. Por todo o período de cárcere, nenhum. Isso correspondia ao estado dos farrapos em que a encontraram. Despesas médicas ligadas a Blanche também não havia. Durante 25 anos, Louise nenhuma vez chamou um médico à filha e não adquiriu medicamentos para ela. Ao mesmo tempo, as próprias visitas aos médicos e despesas com tratamento Louise fixava corretamente. O investigador elaborou uma nota analítica. Nela não havia avaliações e suposições, apenas dados comparados e cronologia dos registros. Os cadernos de contabilidade mostravam a prática cotidiana. Ano após ano, neles refletiam-se as necessidades de todos os membros da família, exceto um. Isso excluía o acaso e o erro. Tratava-se de uma ordem de coisas prolongada e estável. Atenção especial atraíram os registros dos anos após a partida do Monsieur Beauvoir. Após 1885, nada mudou na economia doméstica. As despesas permaneciam as mesmas. Blanche continuava a não aparecer em nenhum artigo. Os documentos financeiros foram anexados aos materiais do caso. Eles completavam as conclusões médicas e depoimentos de testemunhas, não se baseando nas palavras e memórias de ninguém. Estes cadernos foram preenchidos pela mão de Louise Monnier. Os registros seguiam regularmente, ano após ano, sem falhas e interrupções. Neles contabilizava-se tudo o que dizia respeito à vida da casa. Um nome nestes registros não constava. Sobre o caso de Blanche Monnier, começaram a falar em voz alta. Primeiro com cautela, aos fragmentos,
como sobre algo tão terrível que é constrangedor pronunciá-lo completamente. As pessoas recontavam o que ouviram umas às outras, atrapalhando-se, confundindo detalhes, voltando à mesma questão. Como tal coisa pôde acontecer tantos anos e permanecer despercebida? Os jornais pegaram a história quase imediatamente. Repórteres faziam plantão na direção de polícia e no edifício do tribunal. Tentavam fazer falar os funcionários, apanhavam vizinhos, procuravam ex-criados. Qualquer novo detalhe transformava-se instantaneamente em nota, qualquer suposição em manchete barulhenta. Algumas edições permitiam-se conjecturas, outras tentavam ater-se aos fatos, mas mesmo a informação seca produzia o efeito de um golpe. Fotografias do quarto no terceiro andar eram impressas repetidamente. Fotos desfocadas, granuladas, tiradas com má iluminação, agiam mais forte que quaisquer descrições. As pessoas examinavam-nas longamente, voltavam com o olhar aos mesmos detalhes, tentando entender como num lugar assim se podia viver sequer um dia, para não falar de décadas. Em Poitiers, junto à Casa Monnier, começaram a juntar-se pessoas. Primeiro por curiosidade, depois por raiva. Alguém simplesmente ficava parado e olhava para a fachada, tentando conciliar a aparência externa impecável da casa com o que agora sabiam sobre ela. Outros gritavam insultos. Várias vezes voaram pedras para as janelas. A polícia teve de colocar guarda para que a multidão não destruísse o edifício. A ira era dirigida não apenas a Louise e Marcel. As pessoas lembravam os vizinhos que ouviam sons, a criadagem que trabalhava na casa, os padres que frequentavam lá há anos. Cada um tentava encontrar culpados não apenas entre os acusados, mas à sua volta. A indignação misturava-se com um sentimento constrangedor de cumplicidade. A cidade, que por muito tempo preferiu não fazer perguntas, agora falava demasiado alto. Às redações dos jornais começaram a chegar cartas de leitores. As pessoas escreviam sobre medo, sobre noites sem dormir, sobre o fato de que após a leitura dos artigos lhes é difícil olhar para as próprias casas e famílias da mesma forma que antes. Alguns exigiam punição severa, outros limitavam-se a palavras de horror e perplexidade. Quase em cada carta soava a mesma coisa, a tentativa de compreender como tal coisa se tornou possível. Especialmente agudamente reagiam as mulheres. Mães escreviam que não conseguem aceitar a própria ideia do ocorrido. Elas imaginavam-se no lugar de Louise e não encontravam explicações. Para muitas, esta história destruía a representação habitual da família como um espaço seguro. A igreja viu-se numa posição difícil. Louise Monnier, durante anos, foi considerada uma paroquiana exemplar. Ela doava dinheiro, aparecia regularmente nos serviços, gozava de respeito. Agora, os padres tinham de responder a perguntas para as quais não tinham respostas convincentes. A maioria preferia formulações cautelosas e silêncio. A reputação da família, construída ao longo de décadas, desfez-se em poucos dias. O nome Monnier, antes soado com reverência, começou a causar repulsa. Aquilo que Louise mais temia, a vergonha pública, alcançou-a numa forma em que ela não podia sequer pensar. A própria Louise encontrava-se no hospital prisional de Poitiers. O estado dela piorava. Ela quase não comia, dormia mal, queixava-se de dores no peito. Os médicos registravam sinais de insuficiência cardíaca e insistiam em repouso. Mas repouso não havia. Mesmo atrás de portas fechadas, ela permanecia no centro das atenções. As notícias chegavam a ela aos fragmentos. Conversas dos guardas, observações do pessoal médico, fragmentos de frases de jornais. Ela sabia o que estava acontecendo lá fora. Sabia como falavam dela. Sabia no que se transformou o seu nome. Segundo as palavras daqueles que a viram nestes dias, ela não falava da filha. Não recordava Blanche. Não fazia perguntas sobre o estado dela. Todos os seus pensamentos estavam concentrados numa coisa, no fato de que ruiu tudo aquilo pelo que ela vivia. Em meados de junho de 1901, Louise Monnier teve um ataque cardíaco grave. Isso aconteceu à noite, durante a ronda habitual. Encontraram-na deitada no chão, inconsciente. Os médicos chegaram rápido, mas o estado era crítico. Transferiram-na para um aposento separado e estabeleceram vigilância constante. Ela recuperou a consciência por pouco tempo. Falava com dificuldade, em frases curtas. E mesmo então, segundo testemunhos dos médicos, nenhuma vez falou sobre o que fez. Não sobre a filha, não sobre a culpa, apenas sobre si mesma e sobre o que aconteceu com o seu nome.
informaram à investigação que a acusada podia não viver até o julgamento. Qualquer piora podia revelar-se a última. A sociedade exigia julgamento. Os jornais escreviam que Louise Mounier não devia partir sem ter respondido pelo ocorrido. Mas o tempo e a idade eram mais fortes que as exigências da multidão. O coração da mulher, que durante um quarto de século manteve sob controle a vida alheia, agora recusava-se a obedecer a ela própria. Enquanto os médicos lutavam pela vida de Louise Mounier, a investigação continuava o trabalho. Era preciso entender como exatamente tudo isso funcionava. Não no geral, mas dia após dia. O que acontecia atrás dessa porta e de que forma isso podia continuar durante anos. Em meados de junho de 1901, os investigadores voltaram à casa na Rua de la Visitation já com outra tarefa: reconstruir a realidade cotidiana do que acontecia atrás da porta fechada. Para isso, realizaram uma inspeção repetida e detalhada do quarto no terceiro andar, bem como interrogaram todos os que podiam saber a rotina da casa. Os investigadores trabalhavam metodicamente, registrando cada detalhe, cada vestígio, cada elemento dos quais se compunha essa realidade isolada. O quarto era apertado a tal ponto que nele não restava espaço nem para movimento, nem para privacidade. A única janela estava pregada com tábuas de ambos os lados, por fora, para que ninguém pudesse espreitar para dentro, por dentro, para que a pessoa lá dentro não pudesse arrancá-las mesmo querendo. As persianas permaneciam fechadas há anos, o metal nas dobradiças enferrujou, a madeira inchou da umidade. Os investigadores verificaram se penetrava para dentro alguma luz sequer. A experiência foi realizada de dia, com tempo claro, quando o sol estava alto. Isso foi registrado no protocolo de inspeção. O resultado revelou-se inequívoco. Mesmo ao meio-dia claro, no quarto mantinha-se escuridão total. Nem a menor fresta de luz. Um dos investigadores instintivamente deu um passo atrás, como que esperando que os olhos se habituassem. Isso não aconteceu. A porta era a mais comum, não empenada, não danificada, sem sinais de tentativas de arrombamento. No batente restavam marcas no mesmo lugar, lá onde cada vez parava a mão com a chave. Estas marcas não apareciam por acaso. Elas ficavam ano após ano, do mesmo movimento. A porta não foi esquecida nem abandonada. Abriam-na regularmente, no âmbito da ordem estabelecida. Assim se abre a porta para um aposento sobre o qual não se reflete e ao qual há muito deixaram de tratar como algo incomum. No chão encontrava-se uma camada do que outrora foi palha. Os peritos estabeleceram que ela deixou de cumprir a função de cama ainda nos primeiros anos de cárcere. Tudo o que acontecia depois simplesmente acumulava-se por cima da camada já existente. Com o tempo, ela transformou-se numa massa densa, impregnada de resíduos orgânicos. Em alguns lugares, a sua espessura atingia vários centímetros. A limpeza no aposento não era realizada. Isso confirmavam tanto a inspeção quanto os depoimentos da ex-criadagem. As paredes estavam cobertas de bolor, sujeira e vestígios de umidade. O reboco em alguns lugares caía, expondo o tijolo. Os cantos foram tomados por teias de aranha densas. Insetos moviam-se livremente pelo quarto. Mesmo depois que levaram Blanche, o aposento permaneceu impróprio para trabalho durante vários dias. O próprio espaço revelou-se contaminado pelas condições em que a pessoa nele existia. Os investigadores reconstruíram a ordem de alimentação. Os depoimentos dos criados coincidiam. Uma vez por dia, regra geral à noite, após o jantar, Louise subia ao terceiro andar com uma bandeja. Nela encontravam-se restos de comida da mesa, cascas de pão, sobras, papa ou sopa fria. Às vezes, apenas água e um pedaço de pão duro. Comida adicional nunca preparavam. Se à mesa comiam tudo, a porção revelava-se mínima. Se sobrava mais, cabia um pouco mais. Segundo as palavras dos criados, às vezes entre os passos na escada e a abertura da porta passavam horas. Para a pessoa no quarto, isso era a única referência de tempo. Louise abria a porta, colocava a bandeja no chão, recolhia a louça da alimentação anterior e saía. Tudo acontecia em silêncio e ocupava menos de um minuto. Ela não conversava com a filha e não verificava o seu estado. Era uma ação mecânica, repetida dia após dia.
Em casos raros, quando Louise não podia subir as escadas, essa obrigação era cumprida por Marcel. As ações dele repetiam totalmente as ações da mãe. Ele não demorava e evitava olhar para dentro. O contacto com a irmã estava totalmente ausente. A roupa de Blanche não era mudada. O que se encontrava nela no momento da descoberta eram restos do vestido usado em 1876. Durante 25 anos, o tecido apodreceu e desfez-se. No inverno, no quarto fazia frio. O aquecimento não chegava lá. No verão, abafado e úmido. Possibilidade de mudar as condições não existia. Não lhe permitiam lavar-se. No quarto não havia nem água, nem objetos de higiene. A pele estava coberta por uma camada de sujeira, entranhada ao longo dos anos. Os cabelos emaranharam-se num bolo denso, que no hospital teve de ser cortado. As necessidades naturais ela fazia diretamente na palha. Outras opções não existiam. Com o tempo, o chão transformou-se numa camada de resíduos orgânicos. Nestas condições ela dormia, comia e existia durante anos. No quarto faltavam quaisquer objetos, nem livros, nem papel, nem tecido, nem ferramentas. Isolamento total de estímulos. Escuridão, silêncio, solidão. O único evento do dia permanecia a breve abertura da porta. Os médicos que consultavam a investigação indicavam que, em tais condições, o cérebro humano perde gradualmente a capacidade de funcionar. Tudo o que mais tarde foi descrito nas conclusões médicas acontecia exatamente aqui, nestas paredes, dia após dia. Os investigadores calcularam a duração do cárcere, cerca de 9.000 dias. 9.000 vezes a porta abriu-se e fechou-se. 9.000 vezes foi tomada a decisão de não mudar nada. O investigador que fazia o cálculo verificou os números várias vezes. O resultado permanecia o mesmo. A reconstrução mostrou que isso não foi um episódio isolado ou um surto de crueldade. Era um sistema que funcionava diariamente e sem falhas. Milhares de pequenas ações, cada uma das quais mantinha condições incompatíveis com a vida humana. Louise Monnier podia parar a qualquer momento. Após o 1º ano, após o 5º, depois que o Sr. Beauvais se foi. Depois que Blanche parou de gritar. Mas isso não aconteceu nenhuma vez. A reconstrução foi formalizada na forma de um relatório detalhado e serviu de base à acusação. Ela descrevia não apenas as condições de detenção, mas também as suas consequências. Isso não era simplesmente privação de liberdade, era a destruição prolongada e consistente de uma pessoa. O caso estava pronto para transferência para o tribunal. Restava a questão se a principal acusada viveria até o momento em que pudesse ouvir a sentença. Louise Monnier não viveu até o julgamento. Ela faleceu no Hospital Prisional de Poitiers em 9 de junho de 1901, 15 dias após a prisão. No atestado médico, a causa indicada foi insuficiência cardíaca aguda no contexto de doenças crônicas. O organismo da mulher idosa, enfraquecido pela idade e pelos eventos das últimas semanas, não aguentou. A notícia da sua partida espalhou-se pela cidade no mesmo dia. A reação foi diversa. Uns diziam que era um desfecho lógico, outros que ela partiu sem ter respondido pelo que fez. Jornais parisienses e regionais, incluindo Le Petit Parisien e La Croix, informaram sobre o seu falecimento secamente, sem comentários e sem tentativas de evocar compaixão. O funeral ocorreu em 12 de junho no cemitério municipal de Poitiers, sem anúncios, sem multidão, sem discursos públicos. Estiveram presentes Marcel e alguns parentes distantes. O padre limitou-se a um serviço curto. A sepultura não foi destacada com monumento. A família preferiu não atrair atenção para um nome que em poucas semanas se tornou símbolo de vergonha. A mulher que durante décadas controlou tudo à sua volta partiu em silêncio e sem possibilidade de explicar o que quer que fosse. No entanto, o caso não terminou. Restava o segundo figurante. O julgamento de Marcel Monnier foi marcado para 9 de outubro de 1901 e ocorreu no edifício do Tribunal Distrital do Departamento de Vienne. A sala revelou-se superlotada. Vieram moradores de Poitiers, chegaram jornalistas de Paris, Lyon e Bordeaux. A gendarmaria vigiava a ordem, receavam surtos de ira. Marcel parecia composto.
O advogado, acostumado a estar do outro lado do processo, agora sentava-se no banco dos réus. Ele repetia os depoimentos já conhecidos. Ele sabia do cárcere, subia ao 3º andar, às vezes trazia comida, mas as decisões eram tomadas pela mãe. Ele apenas obedecia. A defesa foi conduzida pelo advogado Maurice Leblanc. A linha foi construída claramente. Marcel não privou a irmã da liberdade, não determinou as condições da sua detenção e não possuía a casa. A inação dele, segundo a versão da defesa, não caía sob responsabilidade criminal, segundo o direito vigente. O procurador Jean-Pierre Duval insistia no contrário. Ele falava de ocultação consciente do crime, de manutenção da versão falsa da partida de Blanche da vida, de ações regulares que tornavam o cárcere possível. O silêncio ao longo de 25 anos ele chamava de forma de cumplicidade. As audiências duraram 3 dias. O tribunal ouviu testemunhas, estudou protocolos, conclusões médicas, livros de contabilidade e cartas. Tudo o que foi recolhido pela investigação acabou no processo. Em 11 de outubro de 1901, o tribunal reconheceu Marcel Monnier culpado de cumplicidade na privação ilegal de liberdade e condenou-o a 15 meses de prisão. A decisão provocou reação brusca. Para muitos, este prazo parecia desproporcional ao que aconteceu. As discussões não se acalmavam nem em Poitiers nem fora dele. Marcel apresentou apelação quase imediatamente. O Tribunal de Apelação examinou o caso em novembro de 1901. A defesa referiu-se a uma lacuna na legislação. Naquela época, o Código Penal francês não previa responsabilidade por omissão de socorro a uma pessoa em perigo. A lei não estabelecia obrigações de intervir. Em 27 de novembro de 1901, a sentença foi anulada. Marcel Monnier foi libertado. Do ponto de vista formal, ele não violou a lei. Ele não trancava a porta, não pregava as janelas, não privava de comida. Todas essas ações eram cometidas pela mãe, que naquele momento já tinha partido da vida. O conhecimento dele e o silêncio de muitos anos não eram considerados criminalmente puníveis. O caso terminou sem punição real. A principal culpada não compareceu perante o tribunal. O filho dela saiu em liberdade. Por 25 anos de cárcere, nenhuma pessoa cumpriu pena. Este processo tornou-se um dos argumentos para mudanças posteriores no direito francês. Mais tarde foi introduzida a norma sobre a obrigação de prestar socorro à pessoa em perigo. Blanche Monnier sobreviveu à mãe, ao irmão e a todo o processo judicial. Mas a vida que começou após a sua libertação nunca se tornou vida no sentido pleno da palavra. Depois que se conseguiu estabilizar o estado no hospital de Poitiers, Blanche foi transferida para uma clínica psiquiátrica em Blois, no Val do Loire. Lá ela passou os 12 anos seguintes. Os médicos imediatamente deram-se conta de que recuperação total não podia haver. 25 anos em isolamento e escuridão destruíram a psique irreversivelmente. Não se tratava de retorno à vida anterior, mas pelo menos de tornar a sua existência menos dolorosa. E nisso, tanto quanto era possível, eles conseguiram resultado. Funcionários da clínica, mais tarde, recordavam que Blanche reagia às coisas mais simples: lençóis limpos, água morna, comida que serviam no prato e não deixavam no chão, e especialmente a luz do sol. Ela podia ficar sentada muito tempo à janela sem desviar o rosto dos raios. Após um quarto de século passado em escuridão total, isso era para ela uma experiência nova, quase incompreensível. À fala coerente ela nunca voltou. As palavras davam-se-lhe com dificuldade. As frases interrompiam-se, confundiam-se, perdiam o sentido. Ela nem sempre reconhecia as pessoas à volta, não entendia onde estava e porquê. O passado e o presente na consciência dela não se separavam, mas fundiam-se numa sensação única e desordenada. Às vezes ela dirigia-se às enfermeiras pelo nome da mãe. Às vezes pedia para entregar uma carta ao Monsieur Beauvais, não sabendo que ele já não estava vivo há muito tempo. Havia dias em que ela simplesmente ficava sentada imóvel, olhando para um ponto, e era impossível entender em que ela pensava, ou se pensava de todo. Blanche Monnier faleceu na clínica de Blois em 13 de outubro de 1913. Dos anos vividos, 25 ela passou em cárcere e mais 12 numa instituição psiquiátrica. Livre, no sentido pleno da palavra, ela nunca foi. Enterraram-na no cemitério local, numa sepultura modesta, sem indicação do sobrenome. Nenhum dos parentes esteve presente na cerimônia. Marcel, àquela altura, há muito tinha deixado Poitiers e não mantinha contato com a irmã. Ele sobreviveu a ela há apenas alguns anos e partiu da vida na obscuridade, sem nunca ter conseguido recuperar a sua reputação.
A casa na Rua de la Visitation foi vendida logo após a conclusão do processo. Os novos proprietários tentaram apagar a sua reputação sombria, mas sem sucesso. Os moradores locais ainda por décadas chamavam-lhe Casa dos Horrores. O edifício passou várias vezes de mãos em mãos, até que em meados do século XX foi definitivamente demolido. O caso de Blanche Monnier entrou para a história. Ele é citado em manuais de criminalística como exemplo de crime que durante anos se escondia atrás de uma fachada de decência. Psiquiatras estudam-no como caso extremo de privação sensorial. Juristas recordam-no, falando sobre a necessidade de intervenção quando uma pessoa se encontra em perigo. Mas um detalhe permaneceu desconhecido. O autor da carta anônima que pôs fim ao cárcere de 25 anos nunca foi estabelecido. Alguém soube a verdade e decidiu revelá-la. Essa pessoa salvou Blanche, ainda que tarde demais para lhe devolver uma vida normal. Quem quer que fosse, o seu nome a história não preservou.